E aí, galera? Sou o professor Vanilton Matias e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a pele humana. Você quer aprender um pouquinho mais sobre a pele humana? Então, vem comigo, vem! Você já ouviu falar numa doença chamada de pellagra? Você, ao estudar vitaminas, mais especificamente a vitamina B3, a vitamina PP, você deve ter estudado que a carência dessa vitamina gera uma doença chamada de pellagra. E a pellagra, ela se caracteriza por ter 3 sintomas. E os 3 começam com a letra D. Por isso que a gente fala que a pellagra é a doença dos 3 Ds. Quais são os 3 sintomas, professor? Dermatite, demência e diarreia. Repete em casa comigo, vai. Dermatite, demência... Então, vai, repete, vai. Dermatite, demência e diarreia. Vê só. Dermatite, demência e diarreia. Dermatite é porque a pellagra é uma doença que afeta o maior órgão do seu corpo. Já sei, professor, é o cérebro. Já sei, professor, é o fígado. Eu acho que é o intestino. Nenhum deles. O maior órgão do seu corpo é a sua pele. E a pellagra é uma doença que deixa sua pele agra. Pellagra deixa sua pele agra. O que seria agra? O que seria uma pele agra? Pellagra, lembra o quê? Vinagre. O que é vinagre? Vinagra, agra, ácido. Então, vinagre é o vinho ácido. Pellagra é sua pele ácida. É uma patologia, gente. É uma doença que afeta o seu órgão chamado de pele, que é o maior órgão do seu corpo. E é sobre a pele que nós vamos discutir vários tópicos nessa videoaula, que caem muitas provas, inclusive na tua prova de amanhã. Inclusive na sua prova do vestibular. Valeu? Então, vamos começar agora nossa aulinha sobre pele. De início, quero te falar que a nossa pele ela é dividida em 2 camadas. Nós temos a camada mais externa, chamada de epiderme, e a camada mais interna chamada de derme. Galera, a epiderme ela possui 4 camadas. Vê só. A pele possui epiderme e derme. E só a epiderme possui 4 camadas. Que são elas? Vê só no esquema. Nós temos essa camada mais abaixo, que eu chamo de camada basal, que forma a base da epiderme. Camada basal, também chamada de camada germinativa. Eu tenho a camada espinhosa logo acima. Logo depois, eu tenho a camada granulosa e, por fim, olha só, lá em cima, mais externa, em contato com o meio externo, eu tenho a camada córnea. Vamos, então, caracterizar cada camada dessa? A camada basal, veja que ela também pode ser chamada de camada germinativa. Basal porque ela forma a base da epiderme. Germinativa porque ela germina, ela se multiplica, ela está em intenso processo de multiplicação, em intenso processo de divisão, em intenso processo de mitose. E essa mitose que gera a proliferação da sua pele e que vai formando as camadas superiores. Por exemplo, a primeira camada acima da camada basal vai ser uma camada chamada de espinhosa, onde você, olha só o esquema, onde você encontra células cheias de projeções citoplasmáticas em formas de espinhos, por isso espinhosa. Logo acima da espinhosa, observa só que no citoplasma você encontra vários pontinhos pretos. Você encontra vários grânulos no citoplasma. E esses grânulos possuem, dentro do seu interior, um precursor da queratina. Quando o precursor da queratina se converte em queratina, essa queratina, que é impermeabilizante, vai matar as camadas das células, formando uma camada de células mortas chamada de córnea. Professor, mas eu vou esquecer as camadas da epiderme. Vai não! Olha para o esquema e repete comigo assim, ó. Vê só. Córnea, granulosa, espinhosa e basal. Repete em casa, vai. Córnea, granulosa, espinhosa e basal. De novo, vai.
córnea granulosa, espinhosa e basal. Vai esquecer? Vai falar assim, ó. Corno grande espeta bastante. Corno grande espeta bastante. Corno grande espeta bastante. Corno grande espeta bastante. Para você não esquecer as camadas. Córnea granulosa, espinhosa e basal. Tranquilo? Mas temos também que falar da sua derme. A derme que se separa da epiderme por uma lâmina, chamada de lâmina basal. Eu preciso te dar uma informação importante. A lâmina basal, que é como se fosse um tapete separando a epiderme da derme, não é formada por células. Ela é uma camada glicoproteica que não possui células. Mas eu preciso fazer um pequeno aprofundamento para que você não confunda lâmina basal com membrana basal. Pensa comigo, só a camada glicoproteica tu chama lâmina basal. Mas se tu considerar a camada lipoproteica, ou seja, a lâmina basal, mais o tecido conjuntivo próximo, aí você já chama de membrana. Então, membrana basal é a lâmina basal mais o conjuntivo próximo. E para que é que serve a derme? Vê só, a epiderme ela é formada por tecido epitelial. E esse tecido epitelial, como todos os outros, são tecidos avasculares. Então, o tecido epitelial ele é avascular. A tua epiderme ela não possui vasos sanguíneos. E como é que as células da epiderme vão ser nutridas? Como é que elas vão receber oxigênio? Elas são nutridas a partir da derme. São nutridas a partir da derme que está abaixo. Por isso, gente, que fica claro imaginar, fica claro você entender que a derme ela é formada por tecido conjuntivo. Porque não é o tecido conjuntivo que nutre a epiderme? Não é assim que você aprendeu comigo na nossa videoaula de histologia animal? Então, gente, vê só. A derme ela serve para nutrir a epiderme, mas ela também vai ser dividida em 3 camadas. Nós temos, olha só no esquema, que nós temos como se fossem ondulações separando a derme da epiderme. É a região da derme que eu chamo de papilas dérmicas. Observe ainda que eu tenho essa faixa mais central da derme, que é onde você encontra as fibras. Fibra elástica, fibra reticular, fibras de colágeno. E abaixo da derme vai ter uma camada chamada de hipoderme, que tem tecido gorduroso. Me responde uma coisa. Por que é que a papila dérmica é ondulada? Para que serve essa papila? Por que não é reta? Aí você tem que raciocinar, gente, lembrando do teu intestino. O teu intestino delgado, ele não é cheio de microvilosidades? O teu intestino, ele não é cheio de ondulações? Para que isso? Para aumentar a área de superfície de absorção. Para aumentar a superfície de absorção. Do mesmo jeito é a papila dérmica. Ela precisa ser ondulada para aumentar a absorção. Absorção de quê, professor? De glicose. Absorção de quê mais, professor? A absorção de oxigênio para poder nutrir a epiderme que é avascular. Beleza? Cuidado, a epiderme é avascular, mas ela é inervada. Ela é avascular, mas possui terminações nervosas. Quais seriam as células anexas à epiderme? Nós temos 3 tipos de células que são anexas à epiderme. Tem uma célula chamada de melanócito, tem uma outra chamada de células de Merkel e tem uma última chamada de células de Langerhans. Então, vê só, eu tenho melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. Qual é a função dos melanócitos? Os melanócitos têm a função de produzir um pigmento chamado de melanina, ok? Então a melanina, que é quem dá coloração à sua pele, pessoas de pele mais escura possuem mais melanina, pessoas de pele mais clara possuem menos melanina. Meu filho, por favor, preste atenção no que eu estou lhe falando. Quem tem mais melanina? Uma pessoa de cor negra, da raça negra, uma pessoa de pele bem clara. Melanina, quem tem mais é o negro. Agora, quem tem mais melanócitos, ou seja, células produtoras de melanina? O negro ou o branco? Galera, o número de células é o mesmo.
O que muda é a capacidade de produzir melanina. Pessoas de pele escura, pele negra, têm melanócitos com maior potencial para produzir melanina. Pessoas de pele mais clara têm melanócito com menor potencial. Então, não esquece essa célula chamada de melanócito, que quando você desenvolve um tumor, uma tumoração, um câncer, uma neoplasia maligna nos melanócitos, você vai ter um câncer chamado de melanoma. Não esquece disso. Além dos melanócitos, nós temos células chamadas de células de Merkel. As células de Merkel, M de Merkel, M de mecanorreceptor. Repete em casa, vai. M de Merkel, M de mecanorreceptor. As células de Merkel são sensores, são mecanosensores, mecanorreceptores, percebem toques mecânicos. E as células de Langerhans? As células de Langerhans são células que podemos chamar de macrófagos da pele, já que elas fagocitam partículas invasivas que têm como primeira barreira a nossa pele. Ok, gente. Quando você vai à praia, ou quando você vai tomar banho de rio, ou quando você vai para a rua e está muito sol, está muito quente, é importante que você use um protetor solar. É importante que você use um filtro solar que filtra os raios ultravioleta do sol. Porque se você não impedir a penetração direta desses raios, você vai ter alguns problemas. Quais problemas? O que pode acontecer com você se você estiver exposto por muito tempo à radiação ultravioleta? Primeiro, preciso dividir a radiação ultravioleta em dois grupos. Ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B. A radiação ultravioleta do tipo A, ela tem grande penetrância e ela vai afetar principalmente a camada reticular da derme, que lembra que eu falei, é onde você encontra as fibras de colágeno, elástica. Então esse UVA, ele vai destruir, se em excesso, as tuas fibras de colágeno, elástica, ou seja, a tua pele vai perder elasticidade, vai perder resistência, tu vai ficar com pele de velho. Quando você passa muito tempo exposto ao sol, a tua pele fica ressecada, não fica tão, ela fica como se fosse uma pele envelhecida. Justamente, o UVA, ele causa envelhecimento precoce. UVB, eu quero que tu repita comigo assim, ó. UVB, vitamina D. Queima a tua pele, causa câncer pra valer. Repete, vai. UVB, vitamina D. Queima a tua pele, causa câncer pra valer. UVB, ele converte a provitamina D em vitamina D na tua pele. Então, quando um bebezinho é bem novinho, recém-nascido, ele precisa ser exposto ao sol. Não passar 2 horas com o menino lá torrando no sol, mas sim passar pouco tempo em contato com raios ultravioleta do tipo B, para que ele possa formar vitamina D. Porque a vitamina D, não esquece, ela é importante para a absorção de cálcio e fosfato no teu intestino. E o fosfato de cálcio é quem forma os ossos da criança, para que ela possa crescer forte e saudável. Então, UVB, vitamina D, queima a tua pele. É o UVB o principal responsável por causar câncer de pele. Então, UVB, vitamina D, queima a tua pele e causa câncer para valer. Ok, essa queimadura da pele tu pode chamar de eritema, vermelhidão na pele. Vale ainda dizer para você que nós temos alguns anexos à pele. Por exemplo, nós temos 2 glândulas importantes na pele. Tem uma glândula chamada de glândula sudorípara. Tem outra chamada de glândula sebácea. A glândula sebácea, vamos relembrar aí a aula de histologia de tecido epitelial, a glândula sebácea ela produz a cera, produz o sebo da pele. Quando você está com aquela pele toda sebosa, a pele toda cheia de cera, você está com uma alta produção das glândulas sebáceas. Só para lembrar da aula de epitelial, as glândulas sebáceas são classificadas como glândulas acinosas do tipo holócrinas. Ah, professor, mas eu não sei o que é uma glândula acinosa, muito menos holócrina, porque você ainda não assistiu à aula de tecido epitelial. A glândula sudorípara, ela é produtora de suor. Inclusive, existe uma doença chamada de fibrose cística que dificulta, faz com que essa glândula libere um suor rico em sais.
devido ao bloqueio de uma proteína que bombeia cloreto. Então, as pessoas com fibrose cística têm como um dos sintomas o suor salgado, né? Então, a glândula sudorípara, ela é a produtora de suor. Ela é uma glândula classificada como tubular e merócrina. E claro, tenho que falar para você também do teu pelo. O pelo, que ele é um bastão de queratina, né? Que ele é formado na tua derme e ele sofre essa protrusão saindo da tua pele. Ok? Então, os pelos, é importante que você saiba, ele possui, a coloração dele é devido à pigmentação da melanina. E o que é que dá a pigmentação para o seu cabelo? Quem pigmenta o teu cabelo vai ser justamente a melanina, esse pigmento que eu te falei, produzido pelos melanócitos, chamado de melanina. Mas eu tenho dois tipos de melanina. Eu tenho a eumelanina e a feomelanina. Eumelanina é a melanina verdadeira. É escura, é preta, é bem escura como o meu cabelo. A feomelanina ela é mais amarronzada. Então, se você tem um cabelo bem pretinho, bem escuro, é porque você tem muita eumelanina e muita feomelanina. Se você tem pouca eumelanina e muita fel, teu cabelo é o quê? Já sei, pensou que ia ser loiro, não foi? Não. Se você tem pouca eumelanina e muita feomelanina, o teu cabelo vai ser ruivo. Professor, mas eu sou loira, eu sou galeguinho. Meu cabelo vai ter o quê? Meu filho, loura tem pouco tudo na cabeça. Tô brincando, não se chateia para você não esquecer que quem tem cabelo loiro tem pouca eumelanina e pouca feomelanina. Vamos fazer as pazes, meninas, ok? Então, se você tem prova sobre pele amanhã ou se você está se preparando para o seu vestibular, dá uma olhada nessa videoaula com carinho que você não vai errar questões sobre esse assunto, ok? Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço, por favor, se inscreve no canal, se inscreve que eu vou ficar instigado e com vontade de fazer vários vídeos para ajudar você a conquistar os seus sonhos, ok? Um forte abraço, gente. Valeu!